seguem com o maior brilho as comemorações do duplo centenário. No ato medieval de Lisboa, organizou-se uma imponente romagem à Sé Metropolitana e ao Castelo de São Jorge, em que participaram a mocidade portuguesa, a legião, o exército, o elemento oficial e muito povo. As ruas do trajeto ofereciam um soberbo espetáculo de cor, com as janelas ornamentadas ao gosto dos moradores, janelas que davam àqueles bairros velhinhos um rebuçamento enternecedor. O chefe do Estado, o embaixador especial do Brasil e o governo foram os primeiros a chegar ao castelo, agora restituído ao aspecto que tinha quando Dom Afonso Henriques o conquistou aos moios. A capital também não esqueceu o seu milagroso padroeiro, Santo António de Lisboa, e festejou-o visitando a sua capela e bailando em arraiais. No novo e belo edifício que prolonga o Museu da Arte Antiga às Janelas Verdes, inaugurou-se uma exposição do mais alto significado e interesse. Nela estão reunidos os melhores quadros dos pintores quinhentistas portugueses e nela se demonstra que existe uma escola de pintura portuguesa perfeitamente caracterizada. Aí se vê, pela primeira vez dispostos em políptico, os célebres painéis de São Vicente, de que Nuno Gonçalves conseguiu fazer uma espécie de Lusíadas da pintura. As comemorações do duplo centenário estendem-se a todo o país. Cada província realiza com entusiasmo a sua festa, que se distingue sempre pelo mais patriótico fervor. Vila Real de Trás-os-Montes ornamentou as suas ruas com vistosas decorações alusivas à fundação e à independência, cenário propício aos festejos que promoveu. A festa provincial do Ribatejo prolongou-se em Santarém durante vários dias. E houve desfiles a galope dos campinos e do gado bravo de todos os lavradores ribatejanos, parada pecuária, uma toirada com a animação que elas têm sempre na borda d'água. Coroou a celebração um cortejo regional em que cada concelho desfilou com os seus carros e os seus ranchos, braço erguido, diante do Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Rafael Duque. Faro celebrou este ano a sua tomada aos Moiros, levando até ao extremo sul de Portugal os festejos da nacionalidade. O Sr. Ministro das Obras Públicas, algarvio de nascimento, recebeu a chave simbólica junto da antiga porta da cidade e foi saudado com enorme entusiasmo pela população. Alguns farenses manifestaram com uma ingenuidade tocante a sua admiração por Salazar. Nesse ato, discursou o Sr. Dr. Júlio Dantas, presidente da Comissão Executiva dos Centenários e que também é natural do Algarve. Com a maior solenidade e num ambiente particularmente festivo,
foi inaugurada pelo Sr. Presidente da República a exposição do mundo português. À porta do pavilhão de honra aguardavam-nos os senhores Cardeal Patriarca, Presidente do Conselho, membros do Governo e mais entidades oficiais. Depois de uma sessão solene no Teatro do Pavilhão, em que falaram o Sr. Dr. Augusto de Castro e o Sr. Ministro das Obras Públicas, o Sr. General Carmona desfraldou a bandeira da exposição. E ao mesmo tempo se desfraldaram todas as demais bandeiras do assombroso recinto, enquanto milhares de pombos sobrevoavam essa prova brilhantíssima da capacidade realizadora dos artistas portugueses de 1940. Formando um interminável cortejo, escoltados por pelotões da Guarda Nacional Republicana, os embaixadores especiais de todas as principais nações do mundo foram apresentar ao chefe do Estado português os cumprimentos dos seus governos por ocasião do 8º centenário da nossa existência como nação livre. Em primeiro lugar, pelas prerrogativas que lhe confere a sua estirpe, foi recebido no Palácio da Ajuda Sua Alteza Real o Duque de Kent, embaixador especial de Sua Majestade Britânica. Sua Alteza Real cumprimentou o Sr. General Carmona em nome do seu irmão, o Rei de Inglaterra. Entregou a credencial de que vinha munido e apresentou os oficiais da sua comitiva. Os operadores da SPAC foram das raras pessoas admitidas na antiga Sala do Trono. O público pode seguir assim todos os pormenores protocolares da cerimónia. Em seguida, chegaram os embaixadores dos mais diversos países, muitos dos quais se enfrentaram agora numa guerra sem quartel. Entre outros, vemos aqui o Sr. Ministro do Japão, o Sr. Ministro de Itália, o Sr. Ministro de França, o Sr. Ministro dos Estados Unidos da América do Norte, o Sr. Embaixador de Espanha, o Sr. Ministro da Alemanha, o Sr. Núncio Apostólico. Mais nenhum país poderia permitir-se hoje a honra de reunir na mesma sala, lado a lado, representantes de nações agora inimigas entre si. Maravilhoso prémio de uma política de verdade, de lealdade e de firmeza que bastaria para imortalizar a figura de Salazar como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Vemos agora os embaixadores entregarem um a um as suas credenciais, que das mãos do chefe do Estado passavam para as do Sr. Presidente do Conselho. O Peru enviou-nos o Sr. Marechal Benavides, antigo Presidente da República. Os embaixadores e os ministros plenipotenciários foram recebidos em seguida, apresentaram as suas comitivas ao Sr. General Carmona e retiraram com idêntico cerimonial ao da chegada. Todos os portugueses devem orgulhar-se de Salazar e da sua obra ao verem estas imagens únicas que assinalam uma das mais belas vitórias da história diplomática de Portugal.
legionários do Terço de Cavalaria, dos batalhões de Lisboa e da Brigada Naval, apurados praças prontas em 1940, juraram bandeira no campo do Jockey Club. Comandante Tenreiro, General Casimiro Teles, Dr. Costa Leite Lumbrales, Cardeal Patriarca, General Francisco José Pinto, Ministros da Marinha, da Educação Nacional e Subsecretário de Estado das Corporações, assistiram ao juramento e à missa campal que o precedeu. O Sr. Dr. França Vigon leu um patriótico discurso perante o Sr. General Amílcar Mota, que representava o chefe do Estado, e os voluntários da Ordem juraram defender a pátria e o Estado Novo, ainda que com o sacrifício da própria vida. Admirável lição de disciplina e de vitalidade nacional. O profissional dos pupilos do Exército de Terra e Mar, um dos mais notáveis estabelecimentos de ensino portugueses, dá todos os anos uma festa em que se afirma a admirável preparação paramilitar e ginástica dos seus alunos. A de 1940 teve brilho excepcional, tendo sido apresentado exercício de manejo de arma, de sinalização, a classe de esgrima, admiráveis movimentos ginásticos de conjunto, jogos de destreza pelos mais pequenos, saltos do plinto pelos mais velhos e muitos outros números do maior interesse, tudo em abono da competência dos mestres e dos pupilos. A soberba exposição histórica do mundo português tem sido enriquecida com a inauguração sucessiva de novos pavilhões. Vemos aqui o Sr. Ministro das Obras Públicas inaugurando a secção colonial que o Sr. Capitão Henrique Galvão organizou no maravilhoso jardim que fica nas traseiras do Jerónimo. Visitá-la é fazer uma pitoresca e animada viagem às remotas regiões a que se estende ainda hoje o domínio dos portugueses em África, na Ásia e na Oceania. A Rua de Macau é, sem dúvida, um dos mais curiosos recantos da exposição. Os senhores ministros do Interior e das Obras Públicas inauguraram um centro regional em que a imaginação e o bom gosto de António Ferro, diretor do Secretariado da Propaganda Nacional, conseguiram reunir em 4 palmos de terreno, que era areia estéril, os múltiplos aspectos da arquitetura regional portuguesa. A cada província coube uma rua que a ilustra e representa, e aquela aldeia contém, simbólica e efetivamente, Portugal inteiro. No dia da inauguração, nada faltava, nem bailaricos, nem cantigas, dançados por ranchos autênticos, vindos dos próprios lugares. Nem lá falta a seara, o moinho e os pantalhos pantapardais.
António Ferro discursou junto à estalagem do senhor roubado. E os visitantes atravessaram o campo da feira, recamado de louças típicas, desde os empedrados de Nisa aos barros negros de Estremoz, e dirigiram-se aos pavilhões da vida popular, também inaugurados nesse dia. Na porta principal da igreja de Santa Maria de Belém, randilhada pelo gênio dos artistas manuelinos, charameleiros vestindo à moda do século XVI anunciaram que ia ter lugar o Tedão do Império, a mais suntuosa cerimónia do programa das comemorações do duplo centenário. Assistiram Sua Alteza Real o Duque de Kent, membros do governo e o corpo diplomático. Uma imponente procissão, em que tomaram parte 7 bispos, desfilou na Praça do Império, precedendo o pálio que cobria Sua Eminência, o Cardeal Patriarca de Lisboa. Uma guarda de honra, que fazia parte de uma força de marinha brasileira com respectivo estandarte, aguardava o Sr. Presidente da República, que depois de lhe passar a revista, entrou na magnífica nave. A tonalidade nacarada das pedras dos Jerónimos, servindo de fundo ao oiro dos paramentos e das fardas, e ao negro e branco das casacas, davam ao conjunto uma beleza incomparável. Atrás do chefe do Estado entrou o Sr. Presidente do Conselho. Numa tribuna especial, os representantes de todas as nações associaram-se à glorificação do Império Português, neste louvar a Deus pela paz e pela prosperidade da nossa terra e do nosso povo. À saída, o Sr. Presidente da República, General Carmona, o Sr. Presidente do Conselho, Dr. Oliveira Salazar, as restantes entidades oficiais, e especialmente o Sr. General Francisco José Pinto, Embaixador Especial do Brasil, foram aclamados por filiados da mocidade portuguesa e pelo público. A cidade de Tomar rendeu um significativo preito de homenagem à memória de Dom Gualdim Pais, seu fundador, logo no começo da nossa história. Ergueu-lhe na sua melhor praça uma bela estátua. Depôs flores junto do seu pedestal. Engalanou ruas e janelas, reuniu milhares de forasteiros e organizou o típico cortejo dos tabuleiros, uma das mais bonitas, se não a mais bonita festa regional portuguesa. Os tabuleiros, verdadeiras obras-primas decorativas, são alegorias ao pão, que se intermeia artisticamente com flores, espigas e ornatos de papel de couro. Transportados à cabeça pelas raparigas do sítio, vestidas de branco, manda a praxe que cada uma delas vá acompanhada pelo noivo ou por um irmão. Os tabuleiros desfilaram pelas ruas
ao som de músicas. Colocados depois junto à Igreja da Misericórdia, aí foram abençoados. É curioso notar o harmonioso parentesco entre a beleza das moças, os vistosos tabuleiros e a arquitetura de Tomar.
de Artilharia Pesada número 1, em Sacavém, realizou-se uma festa bem demonstrativa da excelente preparação física e militar dos soldados daquela unidade. O Sr. Governador Militar de Lisboa assistiu aos exercícios de uma tribuna especial, acompanhado pelo comandante do regimento, Sr. Tenente-Coronel Calder. Todos os números apresentados, num ritmo e com uma perfeição verdadeiramente notáveis, honram o instrutor de ginástica, Sr. Tenente Alberto Marques Pereira, que também é instrutor de Educação Física na Mocidade Portuguesa. No final, realizaram-se exercícios de conjunto com as autolagartas do regimento. A aviominiatura tem conquistado ultimamente em Portugal adeptos entusiásticos. O concurso realizado no Jockey Club atraiu numeroso público e muitos concorrentes, na sua maioria alunos do Colégio Militar. O avião reduzido tem a vantagem de suscitar na mocidade o interesse pela aviação. Nem todos são simples planadores. Alguns dispõem a gasolina como os motores a valer. Vamos a ver os resultados. Contacto, hélice a trabalhar, lá vai ele. O voo não foi muito longo, mas foi bom. Este parece que voa melhor às recuas. Lá caiu. Este também caiu. Este planador tem decididamente pouco fôlego. E este também caiu. E este caiu. Este voa bem, sim senhor, mas acabou por cair. Este não caiu, mas está preso por um cordel. Bravo! Este é que é o campeão da tarde. Voa, faz cabriolas, tonôs, até parece um avião a valer. Mas espera, é um avião a valer? Assim não vale. Tanto pior para a aviominiatura. O diretor do Secretariado da Propaganda Nacional ofereceu à Embaixada Especial do Brasil, no Parque de Monserrate, em Sintra, um lindo garden party. O Sr. General Francisco José Pinto foi recebido pelo diretor e pelo subdiretor do SPN. O Sr. Ministro da Educação Nacional, Dr. Carneiro Pacheco, agora nomeado embaixador junto da Santa Sé, também assistiu à festa, que primou pela elegância e distinção da assistência. Sob a direção do maestro Pedro de Freitas Branco, a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional tocou sob as soberbas araucárias do parque, acompanhando os bailados de Alexandre e de Clotilde Sakharov. Depois, uma orquestra de jazz tocou para dançar. E todos manifestaram o seu agrado por tão está António Ferro, diretor do secretariado, e a sua mulher, a poetisa Fernanda. O
cortejo histórico do mundo português chamou à exposição de Belém mais de 250 mil pessoas. Teve por quadro imponente a formosíssima Praça do Império, e o seu roteiro evocava toda a história de Portugal, simbolizada por figuras trajando à moda das diferentes épocas, desde a fundação até os nossos dias. À testa do cortejo marchava um grupo de bandeiras, levadas por soldados das campanhas de outrora, desde os da conquista do território aos mouros até os da Grande Guerra. De uma janela dos Jerónimos, Sua Excelência o Presidente da República, Sua Alteza Real o Duque de Kent, o Senhor Presidente do Conselho e membros do Governo assistiram ao desfile. Seguia as bandeiras o carro evocativo da Lusitânia, puxado a boi. Uma figura de mulher, destacando-se sobre as duas primeiras estrofes dos Lusíadas. Um cruciferário abria o passo aos bispos fundadores, o arcebispo de Braga, Dom João Peculiar, seguido pelos bispos do Porto, de Viseu e de Lamego. Pero Pais, alferes de Dom Afonso Henriques, levando o estandarte real, precedia a figura do nosso primeiro rei. Seguiam-no os seus oficiais maiores, codéis e capitães de hoste, entre os quais os mestres dos templários e dos hospitalários, rememorando os cruzados estrangeiros que auxiliaram Afonso Henriques na tomada de Lisboa. Um alferes levava a insígnia dos codéis. Depois da cavalaria, a pionagem afonsina, arqueiros com os seus arcos, besteiros com suas bestas, fundibulários levando fundas, precedendo e seguindo um engenho de guerra, a reprodução fiel de uma catapulta do tempo. Diogo Gil, alferes de Nuno Álvares Pereira, precedia a figura do Condestável, o herói que assegurou a nossa independência. E logo vinham alguns dos 200 cavaleiros da ala dos namorados, que se cobriu de glória em Aljubarrota. Seguiam-nos ao rei Dom João I e sua mulher a rainha Dona Filipa de Lencastre, mãe da ínclita geração. Depois, sob um sobressalto, a infanta Dona Leonor de Aragão, mulher que foi del rei Dom Duarte o Sábio. Vinha a seguir o infante Dom Henrique, o grande solitário de Sagres, promotor dos descobrimentos. Seguia o Dom Afonso V, o bravo conquistador do norte da África, acompanhado por seu filho, que seria o rei Dom João II, o príncipe perfeito. E logo um grupo de judeus e um grupo de moios. O estandarte azul, símbolo da soberania, anunciava o império. Um leão, conduzido por mariantes, lembrava o primeiro que foi trazido de África para Portugal. E vinha a peça conquistada pelos portugueses ao sultão de Cambaia, a peça de Dio, e logo os vice-reis e capitães, Dom Francisco de Almeida, Dom João de Castro, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque e Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil. Charameleiros precediam o elefante ajeizado como o que el rei Dom Manuel ofereceu ao Papa Júlio II na embaixada de Tristão da Cunha, a Roma. O carro triunfal da colonização, segundo um desenho de Alberto Dura, levava 4 figuras simbolizando a Ásia, a África, a América e a Oceania. Um sábio, um colono, um missionário e el rei Dom João III, grande organizador político das nossas terras de além-mar. Um coxo do século XVIII
reproduzia o que el rei Dom João V enviou a sua santidade Clemente XI. Neles seguia o embaixador Marquês de Fontes e ladeavam-no alas de palaferneiros, lacaios e pajens. Um grupo de estandartes, simbolizando as 7 épocas em que se dividia o cortejo, fechava a parte antiga. Seguiam-se as bandeiras autênticas, azuis e brancas, das campanhas africanas da ocupação no século XIX, levadas por oficiais do exército atual. E outros oficiais levavam as bandeiras verde-rubras da Grande Guerra. O Portugal de hoje era representado por grupos originais de todas as províncias. Marchava à frente o Domingo, com cavaquinhos e rabecas. Seguia-se o de Trás-os-Montes, com os seus incríveis pauliteiros. O da Beira Alta, com pastorinhas de capucha e pastores da serra. E o da Beira Baixa, não menos animado. O Douro, a Beira Litoral, nada faltava. O Ribatejo mandou os seus campinos, réplica moderna dos cavaleiros antigos. E a Extremadura, gente da Nazaré, rodopiando o seu alegre vira. E o Alentejo mandou ceifeiras e ganhões. Seguia-se o Algarve. E logo as ilhas, a da Madeira, com os seus carros típicos, e os Açores. As nossas províncias de África não podiam ter encontrado melhor representação no cortejo. Os velhos colonos, vindos expressamente assistir às festas centenárias. Do Oriente vimos um dragão de Macau. E a mocidade portuguesa, garbosa e segura de si, fechava com bandeiras e um carro simbolizando o Portugal de amanhã, esta parada impressionante de um povo inteiro, resumo vivo de 8 séculos de maravilhosa história. Leiria festejou as comemorações centenárias organizando uma exposição distrital notável pelo bom gosto exterior dos pavilhões e pelo seu conteúdo, mostruário animador das riquezas do distrito. Ao ato inaugural acorreram milhares de pessoas. Os nossos operadores surpreenderam entre os forasteiros o poeta Afonso Lopes Vieira, grande amigo de Leiria, e o professor Reinaldo dos Santos. Todos os concelhos capricharam na sua representação, erguendo estandes em torno do pavilhão de honra da cidade. Vemos assim as representações das Caldas da Rainha, Porto de Mós, Alcobaça, Nazaré, Vila da Batalha, etc. O Aeroclube de Leiria apresentou uma curiosa coleção de objetos e documentos aeronáuticos, tudo em louvor do espírito da organização e da consciência nacional das gentes de Leiria. Enquadrada também nas comemorações e na festa provincial do Baixo Alentejo, Beja organizou uma importante exposição pecuária que foi inaugurada pelos senhores Bispo de Beja, Governador Civil e outras autoridades do distrito. Debaixo de toldos cobertos de colmo, os visitantes puderam admirar magníficos exemplares de cavalos, de tiro e de sela. Toiros e carneiros, todos dignos de figurar num certame internacional.
Estalagem do Lidador é o nome saboroso e atraente da estalagem que os viandantes encontram agora em Óbidos, até hoje desprovida de poiso agradável para os turistas. A estalagem foi adaptada pelo Secretariado da Propaganda Nacional, a quem se está devendo uma obra turística impressionante. Em vez dos pseudo-palaces, dos hotéis rebarbativos e das pensões agressivas, vai povoar-se o país de pousadas e estalagens bem portuguesas, com muros caiados, vasos floridos, abóboras meninas sobre telheiros rústicos e serviçais trajando os nossos lindos trajos regionais. Com esta sorte grande ao Sr. Fuas Roupinho, estalajadeiro feliz, o arquiteto Jorge Segurado e o pintor Paulo fizeram um milagre. A cozinha é um apetite com os seus azulejos de figura avulsa. Na casa de jantar há toalhas bordadas a ponto cruz e uma chaminé armoriada. As cobertas das camas fofas são de chita e tudo isso se deve a António Ferro, diretor do Secretariado da Propaganda Nacional. A temporada de atletismo, que este ano foi particularmente brilhante, fechou com o encontro entre o Sindicato de Estudiantes Universitários, que reúne alguns dos melhores atletas de Espanha, e o Sport Lisboa e Benfica, cuja equipa atlética tem conseguido resultados extraordinários. O público, cujo interesse pelo atletismo se acentua cada vez mais, acorreu numeroso e entusiástico ao campo das Salésias. A prova de 1500 metros foi ganha facilmente pelo espanhol Pi Ferrer, com 4 minutos, 15 segundos e 6 décimos, seguido por Pires de Almeida, com 1 segundo de diferença. Nos saltos à vara, Martins Vieira, do Benfica, conseguiu transpor 3,35 m. Em segundo lugar, classificou-se o espanhol Gonçalves, com 3,24 m. Nos 100 metros, disputados asperamente, chegou em primeiro lugar Pedro Vasconcelos, com 11 segundos e 1 décimo, seguido por Fernando Ferreira, ambos do Benfica. O espanhol Ceballos só conseguiu o terceiro lugar. Os 2 lugares de honra na prova de 400 metros planos couberam às nossas cores, graças a Cerebriani e a Barreiros Gomes. Malea e Torriaga ficaram muito longe. Nítida vantagem dos espanhóis no lançamento do peso. Ernesto Pons alcançou 11 metros e 9 centímetros. Este extraordinário atleta também venceu as provas de disco e o triplo salto. Barreiros Gomes atingiu 47 metros e 49 com o dardo. Numa prova de 500 metros que correu sozinho, Francisco Bastos do Sporting elevou o máximo nacional. Mas a prova mais emocionante foi a do salto em altura. Matos Fernandes, num mau dia, não passou do 1,71 m. Pons, depois de ter atingido 1,81 m, falhou todas as tentativas ulteriores. Foi então que Guilherme Espírito Santo, autêntica glória do atletismo português, transpôs 1,88 m, batendo os recordes de Portugal e de Espanha. O público aplaudiu delirantemente a proeza, que é notabilíssima. Também nos 110 metros barreiras coube a vitória aos portugueses Glória Alves e Martins Vieira. E o Benfica ganhou ainda as 2 estafetas 4 por 100 e 4 por 400, terminando as provas com 80 pontos contra 62. Grande tarde foi esta para o atletismo português.
último dia dos exercícios militares deste ano, o Sr. Presidente do Conselho e Ministro da Guerra, Dr. Oliveira Salazar, foi ao Cartacho esperar o Sr. Presidente da República, General Carmona. Um batalhão de infantaria prestou as honras do estilo. Os dois chefes, acompanhados pelo Sr. Subsecretário de Estado da Guerra e pelo Sr. General Pereira dos Santos, Major-General do Exército e Diretor dos Exercícios, passaram revista a todas as unidades. O chefe do Estado e o Sr. Dr. Oliveira Salazar examinaram atentamente as viaturas, os equipamentos e as novas armas. Os exercícios militares de 1940 caracterizaram-se pelo elevado efetivo que tomou parte nas manobras, pelo emprego do novo armamento e pelos resultados que podem considerar-se notáveis. A Legião Portuguesa constituiu um batalhão que se distinguiu brilhantemente ao lado dos seus camaradas do Exército. Comandavam-no os Srs. Capitão Reis e Tenente Schultze. Desde a Zambuja a Santarém, alinhavam-se os regimentos, numa demonstração imponente de disciplina e de eficiência militar. E alguns desfilaram perante uma tribuna improvisada na estrada. O Brasil tomou parte nas comemorações centenárias não como hóspede, mas como pessoa da casa, segundo a expressão feliz de Salazar. O jornal português reuniu algumas imagens que resumem a comparticipação brasileira nas festas. Vemos aqui o pavilhão do Brasil na exposição do mundo português. Foi inaugurado por Sua Excelência o Presidente da República, na presença do Governo, do Sr. Cardeal Patriarca, Governador Civil de Lisboa e mais autoridades. O comissário do Brasil, Sr. Augusto Lima Júnior, entregou a chave ao chefe do Estado de Portugal. No interior do pavilhão aguardavam o Sr. General Carmona, o Sr. Embaixador Especial do Brasil, General Francisco José Pinto e restantes membros da Embaixada. Os portugueses que visitaram o pavilhão do Brasil sabem que ele era bem o espelho da riqueza e atividade desse grande país, nosso irmão, hoje exemplo de paz e prosperidade sob o governo do Presidente Getúlio Vargas. A Embaixada Especial do Brasil veio pela primeira vez a Portugal o grande poeta brasileiro Olegário Mariano, continuador direto de Olavo Bilac. O seu regresso ao Rio de Janeiro a bordo do Angola
reuniu no cais todos os seus amigos, numa espontânea manifestação de aplauso e de saudade. Vêem-se, entre outros, António Ferro, diretor do Secretariado da Propaganda Nacional, os poetas António Correia de Oliveira, Silva Tavares, Adolfo Simões Müller e muitos outros escritores e artistas. António Correia de Oliveira aplaude o seu confrade de além-mar. Olegário não pôde reprimir as lágrimas perante aquele espetáculo de solidariedade luso-brasileira que foi também uma justíssima homenagem ao seu talento e à sua perene mocidade. O Sr. Presidente do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros ofereceu ao Sr. General Francisco José Pinto um almoço no Paço de Sintra. A população da vila, à chegada de Salazar, tributou-lhe uma calorosa ovação. Na varanda do Paço, Salazar admira a paisagem inconfundível. O senhor embaixador especial do Brasil chegou pouco depois. O almoço foi servido na Sala dos Cisnes e decorreu com a mais franca cordialidade. E bebeu-se o café no Pátio das Moiras. Em seguida, os convidados dirigiram-se ao Palácio de Queluz, onde admiraram a reconstrução feita após o incêndio, a reconstrução que se deve, como tantas outras, ao Sr. Ministro das Obras Públicas, Engenheiro Duarte Pacheco. Os jardins e os salões admiráveis mereceram os mais calorosos elogios. Foi verdadeiramente grandiosa a despedida da Embaixada Especial do Brasil, que reuniu na Praça do Império, entre os Jerónimos e o Tejo, mais de 120 mil pessoas. Comovidíssimo, o Sr. General Francisco José Pinto exprimiu aos portugueses, perante o Sr. Dr. Oliveira Salazar, chefe do governo, e o Sr. Dr. Júlio Dantas, presidente da Comissão Executiva dos Centenários, a sua gratidão e a do Brasil, tendo palavras de uma impressionante sinceridade. A mocidade portuguesa empunhava milhares de archotes. Na doca, um grupo de raparigas representando todas as províncias portuguesas e trajando à moda delas, cobriu de flores o embaixador especial e a sua comitiva. A multidão aclamou ininterruptamente os ilustres visitantes. O largar da vedeta marcou um dos momentos culminantes das comemorações. Soltaram-se vivas entusiásticos ao Brasil, a Portugal, a Getúlio Vargas, a Carmona e a Salazar. Quando o Silva Porto, todo iluminado, partiu direito ao Rio de Janeiro,
romperam fogos de artifício em que se destacava, em letras de ouro, a palavra saudade. Portugal e Brasil não se separavam, antes firmavam, mais forte que nunca, um pacto de união imperecível. Em frente da Igreja da Graça, em Santarém, celebrou-se o último ato da comparticipação luso-brasileira nas comemorações do duplo centenário, representando o Sr. Dr. Júlio Dantas, o governo português, e o Sr. Dr. Araújo Jorge, o governo brasileiro. A tropa desfilou em continência e em 2 mastros iguais subiram a par, erguidas por cada um dos senhores representantes, as bandeiras de Portugal e do Brasil. Dentro da igreja teve lugar a cerimónia evocativa de Pedro Álvares Cabral, cujos restos ali repousam. Um cortejo histórico desfilou dentro da nave e foi lida a carta em que Pero Vaz de Caminha anuncia ao rei Dom Manuel I a descoberta do Brasil e que é datada de 3 de maio de 1500. O túmulo de Pedro Álvares Cabral foi coberto de flores. Viva Portugal! Viva o Brasil! A nau Portugal, um dos maiores atrativos da exposição do mundo português, tem uma história empolgante que os operadores da SPAC fixaram em imagens, como fizeram aliás para tudo o que assinalou no nosso país este ano áureo de 1940. Iniciativa arrojada de Leitão de Barros, foi construída sob a direção de Mestre Mónica nos estaleiros da Gafanha, em Aveiro. No dia do bota abaixo, juntaram-se milhares de pessoas vindas de toda a parte. Como em todos os lançamentos de navios, a alegria somava-se à ansiedade. E deu-se um acidente. Soprada por um vento súbito que fez com que a quilha batesse no fundo da ria fora do sítio previsto e dragado, a esplêndida embarcação tombou aparatosamente perante a desolação de todos. Logo foram tomadas providências. Sob a direção competentíssima dos engenheiros da administração do Porto de Lisboa, conseguiu-se em poucos dias pôr a nau na sua posição natural. Trabalho dificílimo, em que intervieram dragas, cábrias, rebocadores, mergulhadores, toda uma maquinaria complicada, mas eficaz. E não tardou que o navio maravilhoso fosse ocupar o seu lugar entre as demais maravilhas da exposição de Belém. Entre o salvar dos canhões da época, fundidos em bronze, a nau Portugal entrou na doca.
Foi solenemente inaugurada por Sua Excelência o Chefe do Estado, Senhor Presidente do Conselho e outras individualidades. E aquele autêntico monumento ao bom gosto, que prova que os operários portugueses atuais sabem repetir as obras-primas do passado, ficou exposta aos olhos admirados de todos nós, honrando os nossos marinheiros e os nossos artistas. Para comemorar mais um aniversário da Batalha do Salado, em que portugueses e espanhóis combateram lado a lado na luta contra a Moirama, realizou-se em Évora uma brilhante cerimónia. Ao Tedão solene na Sé assistiram altas personalidades, entre elas o Sr. Embaixador de Espanha, que representava o governo do Generalíssimo Franco, e o Sr. Dr. Júlio Dantas, que representava o governo de Salazar. Em procissão, foi conduzido para a praça onde se ergue o templo de Diana, o Santo Lenho, relíquia preciosíssima, fragmento da Vera Cruz, indo às varas do pálio os representantes das duas nações. O Sr. Duque de Sevilha, enviado especial do Exército Espanhol, e o Sr. Major Botelho Muniz, representando o Exército Português, içaram respectivamente, cada um no seu mastro, onde se ergueram mais uma vez lado a lado, indiferentes aos que pretendem dividi-las, a bandeira de Portugal e a de Espanha. O Sr. Presidente da Comissão Executiva dos Centenários e o Sr. Embaixador reafirmaram a indestrutível amizade que une os países da Península Ibérica. Seguiu-se um aparatoso auto evocativo da batalha, representado por artistas do Teatro Nacional, auto que terminou por uma cavalgada de guerreiros, trajando como na Idade Média. O diretor do Secretariado da Propaganda Nacional, Sr. António Ferro, teve a feliz ideia de reunir no almoço todos os representantes das diferentes províncias portuguesas que no Centro Regional da Exposição do Mundo Português animaram as aldeias e os pavilhões com as suas danças, as suas cantigas e os seus trabalhos. Foram distribuídas a todos medalhas comemorativas que hão de conservar com orgulho e daqui a muitos anos mostrar a filhos, netos e bisnetos, se Deus quiser. Este almoço de artífices populares serviu para demonstrar ao povo humilde das aldeias que o Estado não só o não esquece, como procura conservar as suas tradições e os seus costumes, tão ricos de colorido e tão profundos de significação.
uma companhia de marinha prestando as honras militares ao lado de representações da Legião e da Mocidade Portuguesa, foi inaugurado em Lisboa o monumento a Pedro Álvares Cabral, descobridor do Brasil, monumento oferecido pelo governo brasileiro e que é a reprodução fiel do que existe no Rio. No ato da inauguração, falaram o Sr. Dr. Gustavo Barroso, o Sr. Dr. Reinaldo dos Santos, o Sr. Dr. Araújo Jorge, embaixador do Brasil, e o Sr. Ministro da Marinha, que agradeceu em nome do Governo a tão honrosa e valiosa oferta. Do Paço, indissoluvelmente ligado à história da independência de Portugal, por ter sido teatro dos mais decisivos episódios da Revolução de 1640, procedeu-se ao ato soleníssimo da entrega do Palácio Almada à nação portuguesa, depois de adquirido e reconstruído por subscrição pública promovida pelos colonos portugueses residentes no Brasil. Depois de patrióticos discursos, o notário Sr. Eugênio Silva leu em público, ao estilo do século XVII, a escritura de doação do palácio, que foi firmada pelas principais individualidades presentes, entre os aplausos comovidos da multidão. O Sr. Ministro do Interior condecorou depois o Sr. Comendador Albino de Sousa Cruz, que representava os promotores da subscrição, de que foi o principal e mais ativo defensor. A Mocidade Portuguesa, que vai instalar no Palácio Almada a sua sede, desfilou em seguida desde o Terreiro do Paço até o Largo de São Domingos, onde estava o Sr. Ministro das Obras Públicas, a quem se deve a reconstituição perfeita deste e de muitos outros monumentos nacionais. Atrás da mocidade, os descendentes dos conjurados e heróis de 1640 rodeavam a bandeira branca da Restauração, que era levada por um representante dos Almadas. Seguia-se-lhe a Legião Portuguesa e um imponente cortejo cívico
em que se incorporou a mais numerosa multidão que se tem visto nas ruas da Baixa. E é bem que tenha sido assim, pois poucos atos tiveram nas comemorações centenárias maior significado e alcance. A bandeira de Dom João IV foi içada na varanda principal do palácio, assinalando a independência imperecível de Portugal. No quartel das Janelas Verdes, contingentes da mocidade portuguesa concentraram-se de madrugada para tomarem parte no ato mais solene e memorável de todos os que assinalam a sua existência. O Comissário Nacional, Sr. Dr. Marcelo Caetano, passou revista à formatura, que desfilou em continência perante ele e se dirigiu depois para o centro da cidade. Entretanto, a mocidade portuguesa instalava as suas primeiras sentinelas à porta do Palácio dos Condes de Almada, oferecido à nação pela colónia portuguesa do Brasil e que o governo escolheu para sede de admirável instituição, berço de futuras e melhores gerações de portugueses. Ao ato da posse assistiu muito povo. Os pequenos luzitos mostravam compreender perfeitamente o alcance da cerimónia em que participavam. A bandeira da mocidade ergueu-se ao lado da bandeira branca da Restauração, ladeando ambas o estandarte nacional na janela central do soberbo edifício agora reconstruído. Foi uma cerimónia emocionante, sinal e produto de uma época de fé nacionalista. As comemorações do 1º de dezembro tiveram no ano áureo um brilho e um significado particulares. A Praça dos Restauradores, em Lisboa, encontrava-se vistosamente ornamentada com decorações do melhor gosto artístico. O Sr. Ministro do Interior, Mário Paes de Sousa, depôs em nome do Governo um ramo
no monumento em louvor daqueles que em 1640 restituíram o trono de Portugal a um rei português. E forças armadas do exército, da mocidade e da legião desfilaram em continência entre aclamações e músicas. Para assistir à terceira época das comemorações centenárias, a época brigantina, convidou o governo a vir a Portugal a infanta Dona Filipa de Bragança, neta del rei Dom Miguel. Instalada no Palácio de Queluz, só os operadores da SPAC conseguiram fixar este passeio da ilustre senhora ao lusco-fusco nos jardins dos seus antepassados. Após as festas, a senhora infanta voltou para a sua residência habitual no estrangeiro, sendo afetuosíssima a despedida em Queluz e na estação do Rossio. No Palácio da Assembleia Nacional foram encerradas solenemente as festas do duplo centenário na presença das mais altas individualidades portuguesas. O Sr. Presidente do Conselho, Dr. Oliveira Salazar, recebeu no alto da escadaria o chefe do Estado, General Carmona. Assim terminou um ciclo brilhantíssimo em que Portugal deu ao mundo inteiro um raro exemplo de disciplina e de vigor nacional. O dia de Nossa Senhora da Conceição deu lugar a celebrações religiosas em louvor da Virgem Padroeira de Portugal. Em todas as igrejas portuguesas se ergueram preces implorando a bênção divina para o nosso país, que tem desfrutado a tranquilidade de uma paz bem ganha, enquanto outros povos, menos felizes, se debatem nos horrores da guerra. O Sr. Cardeal Patriarca dirigiu-se em procissão à Sé Catedral de Lisboa, onde rezou um Te Deum.
A ele assistiram Sua Excelência o Sr. Presidente da República e Sua Alteza a Infanta Dona Filipa de Bragança. Terminada a Guerra Civil de Espanha, em que os portugueses tiveram tão heroica e eficaz interferência, reatou-se a tradição dos desafios de futebol entre os grupos representativos de Portugal e da nação vizinha. O primeiro depois da vitória realizou-se em Lisboa, no campo das Salésias, e foi presenciado por enorme multidão que seguiu todo o jogo com grande entusiasmo. Dos nossos, Carlos Pereira foi o melhor homem em campo. O guarda-redes espanhol teve bastante que fazer. O association a que se assistiu não foi famoso, mas foi duro, o que não é compensação. Na segunda parte, os portugueses conseguiram empatar por 2-2, o que causou júbilo natural no público. Desde que a guerra tornou inseguros os demais portos europeus, Lisboa ganhou foros de grande encruzilhada mundial. Pelo mar, pela terra e pelo ar cruzam-se na nossa capital os viandantes mais famosos e os mais diversos. Os operadores da SPAC, na impossibilidade de fixarem todos eles, escolheram alguns dos mais significativos. Foram assim a Cabo Ruivo a guardar o Clipper transatlântico que trouxe à Europa Andy Wilkie, rival de Franklin Delano Roosevelt nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Roosevelt obteve o seu terceiro mandato e um dos seus primeiros atos foi enviar à Europa, especialmente a Londres, o candidato que derrotara e que à sua passagem por Lisboa se avistou com o Sr. Presidente do Conselho. Num dos barcos da American Export Lines passaram por Lisboa, também a caminho de Londres, duas celebridades cinematográficas que eram aguardadas no cais por grande número de jornalistas portugueses da especialidade e pelos representantes da United Artists, Vivian Leigh e seu marido Laurence Olivier. O protagonista de Rebecca e do Monte dos Vendavais e a protagonista de Gone with the Wind mostraram-se da mais cativante amabilidade para com os curiosos perguntadores. No próprio dia da chegada, assistiram à estreia em Portugal de Rebecca, o filme que ganhou a taça do animatógrafo de 1940. Num dos aviões da carreira Madrid-Lisboa,
chegou ao aeródromo da Granja do Marquês o chefe da secção nacional de cinematografia do país vizinho, Manuel Augusto Garcia Vinholas, diretor da revista cinematográfica Primeiro Plano e laureado com o Prémio de Literatura Francisco Franco. Esperavam-no ali António Lopes Ribeiro, diretor da revista Animatógrafo, e Fernando Fragoso, correspondente em Portugal de Primeiro Plano. Embora a sua viagem fosse puramente particular, Garcia Vinholas aproveitou para estudar o estreitamento das relações cinematográficas luso-espanholas que tanto ele como Lopes Ribeiro defendem com denodo. Antes de entrar em Lisboa, onde vinha pela primeira vez, o defensor do cinema ibérico visitou Sintra. Também à Granja chegou, no avião Gado Coutinho da carreira de Tanja, a vedeta americana Josefina Baker, ídolo de Paris, que veio dar alguns espetáculos a Lisboa. Nos estaleiros de Santos foram lançados à água mais 2 unidades que irão aumentar a nossa já importante frota bacalhoeira. Presidiram a cerimónia os senhores Ministros da Economia e das Finanças, Drs. Rafael Duque e Costa Leite. Também estava presente o senhor Engenheiro Higino de Queiroz, Presidente da Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho. Os arrastões foram abençoados para que os mar o leve sempre em bem. O primeiro arrastão foi lançado pelo Sr. Ministro das Finanças. E o segundo pelo Sr. Ministro da Economia, entre a alegria de todos os presentes. Os operários portugueses, mais uma vez, deram boas provas de si. Ao túmulo de Joaquim Augusto Mozinho de Albuquerque, no cemitério do Alto de São João, promoveu a Agência Geral das Colónias uma piedosa romagem para relembrar o herói que, além de grande militar, foi um notável administrador colonial. No ato, falaram o Sr. Dr. Marcelo Caetano, Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa, e o Sr. Júlio Caiola, Agente-Geral das Colónias. O Sr. Ministro das Colónias, Dr. Francisco Vieira Machado, mandou depor no túmulo uma palma de bronze. E a Agência Geral das Colónias editou a famosa carta de Mozinho ao Príncipe Real Dom Luís Filipe, de quem foi aio e preceptor. Todos os grandes lavradores do Ribatejo, seguidos pelos seus campinos e por muito povo, em que se incorporaram alunos das escolas, membros da Mocidade e da Legião, foram em peregrinação a um morro que fica perto da aldeia de Povos, no concelho de Vila Franca de Xira. Alguns campinos levavam moças à garupa. Assim se inaugurou um cruzeiro a que se chama da Independência, uma cruz
para dizer na história quem é Portugal. O jornal português não podia deixar de registar imagens de tão simples e significativa beleza. Foi particularmente rigoroso o inverno que acabamos de deixar. Os grandes temporais do Atlântico atiraram de encontro às costas portuguesas navios de carga como o Siva e fizeram naufragar muitos barcos de pesca. Mas a catástrofe mais terrível foi o ciclone do dia 15 de fevereiro. O ciclone derrubou milhões de árvores em todo o país e destruiu em grande parte a rede de comunicações. Mas o governo logo providenciou. Os serviços radiofónicos deram um belo exemplo de atividade, competência e disciplina. A emissora nacional e os postos particulares supriram as linhas destruídas, conseguindo em poucas horas estabelecer o contacto com os pontos mais distantes do país. Os postos radiotelegráficos da Legião Portuguesa também prestaram altíssimos serviços. E o batalhão de telegrafistas, mobilizando as praças da reserva, coadjuvou brilhantemente a tarefa comum. Todos os guarda-fios portugueses, com notável dedicação e sentido patriótico, conseguiram milagres. Em poucas semanas, toda a rede telegráfica e telefónica foi praticamente posta a funcionar, apesar das enormes dificuldades. O mesmo se fez nas estradas, serrando as árvores que impediam o trânsito, e conseguiu-se mesmo, por meio de uma técnica delicada, salvar algumas espécies mais raras que o ciclone deitara por terra. Ao Governo, e em especial ao Sr. Ministro das Obras Públicas e Comunicações, Engenheiro Duarte Pacheco, é o país inteiro devedor de muita gratidão.
são portugueses. A todos os que lembraram, apoiaram ou viveram esta grandiosa manifestação. Àqueles que, abandonando ocupações e trabalhos, vindos de longe ou de perto, mas com incômodos e sacrifícios, quiseram marcar a sua presença ou não podendo fazê-lo, estão em espírito conosco. Aos que por todo o país, nas ilhas ou no vasto império, neste mesmo dia, levantaram os olhos por momentos do que é transitório ou efêmero na vida e serenamente os volveram para o que é perene na pátria. A todos quantos, dominados por sentimentos de simpatia ou dedicação, por imperativo da consciência, pela compreensão refletida ou simples intuição das necessidades nacionais, por este ou aquele caminho, trouxeram seu contributo de afeto, de apoio, de solidariedade, de confiança. A todos dirijo a expressão mais sincera do meu agradecimento. Temos passado anos a pregar pela palavra e pelo exemplo, persistentemente, teimosamente, que todos não somos demais para continuar Portugal. São certamente grandes as dificuldades dos tempos e ninguém sabe, neste acanhado mundo, qual a parte de suprimentos que lhe reserva direto ou indiretamente a tragédia da Europa. Temos conseguido e, digamos, merecido viver em tranquilidade na Península e temos a certeza de que nos acompanham na nossa conduta a simpatia e solidariedade moral de muitos povos, não seguramente pelo egoísmo de uma atitude, mas pelo real valor europeu de uma política. Talvez por isso me não parece razoável nos alimentem exclusivamente preocupações da guerra, umas baseadas na gravidade real das situações e sem dúvida legítimas, outras filhas apenas do desvairo de fantasias sobreexcitadas ou malévolas contra as quais é preciso reagir. Penso o contrário, mais devem interessar-nos os problemas da paz, pois se a guerra tudo pode destruir, por si mesma nada construirá. Seja qual for a sorte das batalhas, a extensão das ruínas, os horrores dos sacrifícios, a transformação política, económica e social da Europa, vinda de longe, seguirá o seu curso e na revisão fatal de valores a que a mesma obriga, tratar-se-á sobretudo de saber o que somos e valemos como elementos construtivos por nosso pensamento e trabalho. É certo haver valores absolutos na vida a que tudo mais se subordina e deve sacrificar-se. E alguns desses chamam-se dignidade da nação, liberdade e independência, a integridade territorial, que é a própria razão de ser da família portuguesa. Tenhamos confiança, tenhamos fé na lealdade própria e alheia, na ordem, no trabalho, na serenidade e seriedade com que havemos de encarar os problemas e acudir às dificuldades. Confiemos, sobretudo, mais que na força das armas,
na coesa e firme unidade nacional, no profundo e vivo amor à terra portuguesa, naqueles altos exemplos, valores da nossa história, ideais da nossa civilização, que as armas não matam e o fogo não pode destruir. Viva Portugal!